Bom Jesus das Selvas nasceu como terra de gente batalhadora, marcada pela força do trabalho e pela esperança. Localizada no coração do Maranhão, a cidade cresceu às margens da BR-222, tornando-se ponto de encontro de culturas, comércio e histórias. Com apenas 28 anos de emancipação, construiu sua identidade no calor humano de sua gente, nas ruas movimentadas e nos bairros cheios de vida. Mas, junto com o crescimento, surgiram também desafios. A cada período chuvoso, o que deveria ser caminho seguro e chão firme se transforma em ameaça. As ossorocas, feridas abertas no solo, avançam sobre bairros inteiros e colocam em risco o presente e o futuro da cidade. Um morador da região relembra como era o lugar antes do avanço da Vossoroca. Ele conta que, comparado ao que vê hoje, a erosão era pequena, mas, com o passar do tempo, ela foi se intensificando e transformando o cenário. O que antes era um espaço de convivência e segurança, hoje se tornou sinônimo de risco e incerteza para toda a comunidade. Há quanto tempo essas Vossorocas vêm incomodando aqui? Rapaz, aqui há muitos anos a gente mora aqui. Nós chegamos aqui em 74, tem mais de 50 anos. Aqui não tinha buraco, tinha um buraquinho, mas a gente andava por todo lado aí, não atrapalhava nada. Só que de uns anos pra cá foi começando o pessoal a tirar areia aí, começar a construir a cidade, né? Aí veio também a estrada de ferro, tirou muita areia no tempo de fazer a linha de ferro também. E de lá pra cá o pessoal não parou mais de tirar areia. Então hoje tá um buraco muito grande aí, a gente mora aqui numa área de risco já. E o pessoal sempre vem aí dizendo que vai tapar esse buraco, criar uma solução para isso. E até hoje nunca resolveram nada. E aí a gente não sabe até onde vai isso aí, né? Um dia pode ser que eles venham fazer alguma coisa. Aí no caso você está correr algum risco aqui agora, nesse tempo? O buraco ele tem uns 30, 40 metros de fundura aqui, muito próximo de nós. E até que estabilizou, não está caindo mais barreira, mas tem um tempo desse cair direto. Mas os invernos sempre vêm estiorando, né? A gente está numa área de risco aqui, é muito fundo o buraco, está muito largo. E a gente tá vendo só crescer, Vou perguntar o nome. Oi. Seu Elismar, você já recebeu alguma proposta, assim, de fazer outras casas, para mudar desse local da Vossoroca? O que a gente ouve falar é que eles vão indenizar as pessoas que moram mais próximas dessa erosão aí. Aí eles falam que vai dar um terreno, vai construir. Isso é umas conversas que vem, né? Mas aí ninguém tem certeza, ninguém nunca viu esse procedimento começar, a gente fica assim meio... Só esperando, né? Como uns esperam, e outros ficam assim duvidando, né? E como é que era essa erosão ali mais para baixo? Em 82, a gente passava na 13 de maio, na 2 de abril, brincando, correndo pra lá e pra cá, não tinha erosão. Aí depois veio uma estrada, fizeram uma estrada para puxar a pissarra, lá para a estrada de ferro, em 82, por aí. Aí já teve uma estrada, assim, aí já incomodava a rua, mas a gente passava, né? Aí na 2 de abril, que sempre a gente passava, aí depois foi criando a canaleta aí, foi fundando, aí depois nós passava na 2 de abril e na 13 de maio, e já tá beirando na 7 de setembro aí. Estabilizou, mas tá caindo muito. Pode cortar também a qualquer hora, né? É verdade que aqui não havia erosão e a água passava por cima da estrada? Verdade. Aqui a gente passava na rua, não tinha ponte, a gente passava normal, carro. Depois começou a afundar também, hoje está o que? 5 metros aqui para cima e o buraco para baixo está 10 metros ali, né?
Aí tá assim. Elas são resultados de um processo lento, contínuo, quase invisível no início. Tudo começa com algo pequeno, uma fissura no solo, um escoamento mal direcionado, uma enxurrada mais forte que o comum. O que parece inofensivo, ao longo dos anos, se transforma em uma ferida que cresce sem parar. No Maranhão, o período chuvoso é intenso. Em Bom Jesus das Selvas, cada temporal traz consigo milhares de litros de água em poucas horas. Sem um sistema de drenagem adequado, essa água se concentra e procura saída. Ao escorrer pela terra solta, ela arrasta partículas de areia, abre caminhos e cava sulcos. De pequenos canais surgem grandes ravinas, e quando essas ravinas alcançam profundidade e larguras enormes, nascem vossorocas. O tipo de solo encontrado aqui é um fator decisivo. Grande parte trata-se de solo arenoso, frágil, que se desfaz facilmente em contato com a água, diferente de um solo argiloso, que é mais compacto. A areia não consegue segurar a chuva. O relevo também contribui. Em áreas de declive, a água desce com maior velocidade, aumentando seu poder de erosão. Em entrevista, o engenheiro ambiental da cidade, Danilo Nunes, falou sobre os impactos da vossoroca em Bom Jesus das Selvas e explicou suas causas e consequências. A erosão em Bom Jesus das Selvas é um problema que ocorre tanto por questões naturais quanto pela falta de planejamento urbano. Ocorre que na nossa região nós temos uma umidade geológica que é bastante frágil e com o surgimento da nossa cidade intensificou o processo erosivo. Como assim? A nossa cidade ela surgiu por conta do acampamento dos trabalhadores que estavam construindo a rodovia BR-222. Ocorre que a existência da rodovia altera a drenagem natural de toda essa região, fazendo com que toda a água da chuva se concentre em um único ponto. À medida que a cidade cresce e o processo de urbanização ele é intensificado com a pavimentação, a cimentação dos quintais, isso diminui a infiltração e aumenta o escoamento superficial. Considerando que esse escoamento vai se concentrar em um único ponto por conta da rodovia, tudo isso ocorrendo em uma unidade geológica muito frágil, nós temos o que acontece hoje em Bom Jesus, que é uma erosão que em alguns pontos ela chega em um desnível de até 70 metros, 300 metros de largura e de comprimento quase 1 quilômetro, dependendo do eixo que a gente seguir. Uma das formas de contenção parte, primeiramente, não apenas de trabalhar na erosão em si, porque nisso a gente está trabalhando com um solo muito instável. Esse solo instável, se ele for revolvido de qualquer forma, pode intensificar o problema. Então, primeiramente, nós precisamos alterar toda a drenagem da cidade na parte alta. Alterando a drenagem na parte alta, a gente colabora para que a água da chuva não seja concentrada em um ponto. Ela pode ir para locais diferentes e dessa forma vai diminuir o potencial erosivo. Alterando a drenagem na parte alta da cidade, nós já vamos garantir que a erosão ela estabilize, mas ela vai estabilizar em um cenário crítico, certo? Mas ela já não vai crescer na mesma velocidade que ela está crescendo atualmente. Feito isso, alterando a drenagem em toda a parte alta, nós partiríamos para uma nova condição de equilíbrio ambiental, ou seja, colocando obras estruturais apenas em pontos estratégicos que de fato precisassem dessas obras, porque novamente são obras caras e se a gente revolver esse solo, como ele é muito frágil, a gente poderia piorar o problema. A nova condição de equilíbrio ambiental significa que a gente tem que criar estruturas aqui dentro da erosão que permita que o sedimento fique e a água saia. Dessa forma, a própria lateral da erosão, que hoje
está levando sedimentos e causando o processo de assoreamento do rio Pindaré, esse próprio sedimento ajudaria a novamente termos uma inclinação adequada. Porque quando a gente trabalha com estabilidade de encostas, existe um grau específico na inclinação que permite com que isso seja alcançado. E hoje a nossa erosão está em um grau reto, 90 graus, então isso não traz nenhum tipo de estabilidade e isso é um problema para a gente que vai se intensificando dentro do processo da drenagem, que atualmente ela não está adequada. Além disso, a prefeitura hoje já desempenha alguns projetos. Nós temos, por exemplo, todo o mapeamento da cidade em altíssima precisão. Temos aqui as curvas de nível mostrando todo o detalhamento em 3D do processo erosivo, não apenas o processo erosivo principal da Avenida 7 de Setembro, mas também aqui no bairro Nestor Lemes, próximo também ao cemitério, ao Colégio Vilarinho, antigo Vilarinho, né, hoje vive de gente. Então a prefeitura, hoje nós temos dados que nenhuma outra cidade do Maranhão tem e que nos trouxe inclusive projeção nacional pela qualidade do projeto que nós estamos desempenhando nos estudos técnicos. Porém, o nosso prefeito está buscando recurso. Então nós estamos nessa etapa elaborando projetos de drenagem para que possam ser apresentados ao Ministério das Cidades, para que o município venha conseguir esses recursos e de fato começar a corrigir o problema. A comunidade ela pode ajudar de diferentes formas. A primeira é não jogando água servida, ou seja, água de esgoto, água de lavagem de roupa nas ruas, porque toda essa água acaba sendo direcionada para o mesmo lugar que é a erosão. Ou seja, a nossa erosão é impactada não apenas no período da chuva, mas também no período da seca, porque a população acaba direcionando toda essa água de esgoto para essa região. Além disso, nós temos outro problema. Apesar de ter a coleta de lixo, algumas pessoas acabam jogando resíduos dentro da erosão e quando o volume está muito grande, algumas pessoas acabam ateando fogo. E ao queimar um solo que já é tão frágil, a gente acaba perdendo a parte de matéria orgânica. E é a matéria orgânica uma das poucas coisas que ajuda a estabilizar esse sedimento que está solto. Então, quando eu queimo a matéria orgânica, esse solo muitas vezes deixa de ser solo e passa apenas a ser sedimento, como por exemplo a areia, a argila, que não vai ter o mesmo grau de coesão, ou seja, não vai gerar agregados e isso vai intensificar o processo erosivo. Então, para que isso dê certo, é um processo contínuo. Eu preciso do poder público fazendo os projetos, os estudos, como nós já estamos fazendo, e também da parceria da população para que possa fazer, por exemplo, nas suas casas sumidouros para direcionar essa água servida e ainda não jogar lixo dentro da erosão e muito menos atear fogo, porque quando isso acontece, piora o problema e com isso a erosão vai escalonando mais rápido do que ela deveria. O que acontece em Bom Jesus das Selvas não é um caso isolado. A poucos quilômetros daqui, no município vizinho de Buriticupu, a situação ganhou repercussão nacional. Lá, as ossarocas se multiplicaram de forma assustadora. Segundo levantamentos da Defesa Civil, algumas já ultrapassaram 100 metros de largura e 70 de profundidade, cortando ruas inteiras e chegando perigosamente a escolas, postos de saúde e casas. Buriticupu se tornou conhecido como a cidade das ossarocas gigantes. Reportagens mostraram famílias inteiras tendo que abandonar o que construíram ao longo da vida. E a cada inverno, o drama se renova. Novos trechos da cidade são engolidos e a incerteza cresce. A semelhança com Bom Jesus das Selvas é alarmante. O mesmo tipo de solo, o mesmo regime de chuvas fortes, a mesma falta de drenagem urbana. Se nada for feito aqui, o destino pode ser o mesmo.
bairros inteiros desaparecendo diante dos olhos de seus moradores. Essa comparação é importante porque mostra como as ossarocas não são apenas acidentes isolados, mas um fenômeno regional que exige planejamento integrado. Se Buriticupu já viveu e ainda vive a dor de ver sua cidade sendo engolida, Bom Jesus das Selvas precisa aprender com essa experiência. Do contrário, repetiremos a mesma história, talvez em escala ainda maior. Ao vermos a situação de Buriticupu e suas ruas desaparecendo, a sensação que temos é de que a terra está nos expulsando. E esse sentimento, agora voltado para Bom Jesus das Selvas, onde o mesmo silêncio das crateras começa a falar mais alto do que qualquer promessa de solução. Aqui não existia esse buraco aqui. Nessa época que eu morava aqui, não existia esse buraco aqui não. Aí, o negócio desse inverno danado aí, que a lapada da água mais é de lá, né? Aí começou a abrir. Aí era só a gente passava por cima de uma talbinha, esse buraco aí. Certo. Aí quando explodiu foi de uma vez. Aí embaixo é só areia. Aí fofona, cai fofona por baixo, né? Aí vai passando e vai comendo, ó. Vai larguecendo mais larguecendo esse buraco aí. Mas eu lembro aí, mais ou menos, há que tempo assim que começou a desmoronar assim? Aí já tem, eu acho que tem mais de uns 30 anos mais. Bom dia, eu sou a irmã Selma, eu moro aqui no bairro Nestor Leme, próximo a Mossorocca aqui de Bom Jesus das Selvas. Então essa é a última rua. 2 meses atrás a gente foi surpreendido por barulhos lá naquele local, onde tinha uma água assim jorrando, estava desmoronando, então isso causa medo. Eu penso assim que ainda tem como buscar assim, um projeto para uma empresa. Eu acredito que tem engenheiro, que tem a inteligência e tem como buscar para beneficiar a acontecer de não ir mais para frente, porque está muito próximo das casas e isso gera medo. A gente, para ser um morador próximo, a gente vê cada dia aumentando. E eu acredito que a tecnologia, hoje como está avançada, tem sim recursos para vir uma melhora para a nossa cidade. Tem como ter uma empresa, ter um engenheiro aí formado que pode estar trazendo uma forma de acabar com isso. Eu acredito que tem maquinário que ele consegue romper, assim, tirar uma montanha e cicatrizar essa Mossorocca que tem aí. Eu acredito que dá certo.